Um começo humilde. No ano de 2257, o alcance da humanidade expandiu-se muito além do sistema solar, mas ainda era considerado um ator menor na vasta galáxia. O capitão Elias Drake do UES Perseverance, um humilde navio de exploração, encontrou-se no inexplorado sistema Alpha Centauri. A nave era uma nave pequena, mas confiável, projetada para exploração de longo alcance e missões científicas, não para combate, mas para que os sensores da nave detectassem uma enorme frota alienígena na borda do sistema. Drake percebeu que eles estavam em grave perigo. As naves alienígenas pertenciam ao Sarnak, uma espécie guerreira conhecida por sua crueldade e tecnologia superior. O Sarnak tinha a reputação de conquistar civilizações mais fracas e a humanidade, com suas capacidades interestelares incipientes, nada mais era do que um pontinho insignificante aos olhos desses conquistadores. Quando a nau Capitânia Sarnak, uma enorme embarcação sinistra repleta de armamento avançado, se aproximou do Perseverance, o capitão Drake ordenou que sua tripulação permanecesse calma. Eles já haviam enfrentado encontros hostis antes, mas nada parecido com isso. Os Sarnak eram pesadelos, lendários por suas conquistas brutais e por seu desdém por qualquer espécie que considerasse inferior. Um link de comunicação foi aberto e a imagem de um comandante Sarnak preencheu a tela de visualização. A criatura era imponente, com pele grossa e escamosa e um olhar predatório que causava arrepios na espinha de todos na ponte. Você se atreveu a invadir o território de Sarnak, humano, rosnou o comandante, sua voz cheia de desprezo. Seu lamentável navio não é páreo para nossa frota. Rendam-se agora e talvez permitiremos que alguns de vocês vivam como nossos escravos. Drake permaneceu firme, com o coração batendo forte no peito. Ele sabia que a rendição não era uma opção. Os Sarnak não mostrariam piedade, e os segredos da expansão da fronteira da humanidade seriam revelados se fossem capturados. Em vez disso, ele ativou uma transmissão segura de volta à Terra, na esperança de alertar o comando da frota sobre a ameaça iminente. A Terra não se curvará diante de gente como você. Drake respondeu, sua voz firme apesar do terror que o dominava. Podemos ser superados, mas não nos renderemos. O comandante Sarnak zombou, exibindo dentes afiados e um sorriso cruel. Então você morrerá. Prepare-se para ser aniquilado. Quando a comunicação foi interrompida, a tripulação do Perseverance preparou-se para o pior. Drake sabia que suas chances de sobrevivência eram mínimas, mas também sabia que teriam que resistir o máximo possível. Cada segundo que atrasavam o Sarnak era mais um segundo para o comando da frota mobilizar uma resposta. O impasse. A ponte do UES Perseverance estava estranhamente silenciosa enquanto o capitão Drake e sua tripulação observavam a frota alienígena se aproximando na tela. Os navios de guerra Sarnak eram diferentes de tudo que os humanos já haviam encontrado. Enorme, elegante e repleto de armas que pareciam brilhar com uma energia ameaçadora. Capitão, suas armas de ataque, relatou a tenente Maya Shen. A oficial tática da nave, com a voz tensa. Os escudos estão com força total, mas não resistirão a um ataque direto desses canhões. Drake assentiu, sua mente acelerada, enquanto considerava suas opções. O Perseverance não era um navio de guerra. Estava equipado com sistemas defensivos mínimos, projetados mais para exploração do que para a batalha. Mas eles tinham que encontrar uma maneira de sobreviver, mesmo que apenas por mais alguns minutos. Tenente, ative o pulso EMP experimental, ordenou Drake. O EMP foi uma medida de última hora, uma tecnologia não testada destinada a desativar sistemas eletrônicos em um amplo raio. Era a única esperança deles de ganhar algum tempo. Tem certeza, capitão? Shen perguntou, seus dedos pairando sobre o painel de controle. Não testamos em combate real. Isso também poderia desativar nossos sistemas. Drake hesitou apenas por um momento. Antes de concordar. Faça isso. Não temos escolha. Shen ativou o pulso EMP e os sistemas da nave zumbiram com energia. Uma onda de choque de energia irradiou do Perseverance, espalhando-se em direção à frota Sarnak que se aproximava. Por alguns segundos agonizantes, nada aconteceu. Então as naves Sarnak começaram a piscar, suas assinaturas de energia flutuando conforme a onda EMP as atingia.
Nós os pegamos. Shen exclamou, enquanto a tela mostrava as naves Sarnak perdendo energia momentaneamente. Suas armas diminuíram e as enormes naves ficaram à deriva, seus sistemas temporariamente desativados. Relatório de status. Drake latiu. Nossos sistemas estão aguentando, mas estamos com energia de emergência, respondeu o engenheiro-chefe Rafik Peddle de sua estação. Não conseguiremos continuar assim por muito tempo, capitão. Drake assentiu severamente. O pulso EMP funcionou, mas foi apenas um alívio temporário. Os navios Sarnak se recuperariam em breve e, quando fizessem, o Perseverance seria um alvo fácil. Envie um sinal de socorro ao comando da frota, ordenou Drake. Precisamos de reforços e precisamos deles agora. A oficial de comunicações, Alferes Tessamur, transmitiu rapidamente a mensagem, com as mãos tremendo levemente ao fazê-lo. Mensagem enviada, capitão, mas levará algum tempo para que eles nos alcancem, mesmo que respondam imediatamente. Teremos que aguentar até então. Drake disse, sua voz firme e decidida. Já enfrentamos probabilidades impossíveis antes e faremos isso de novo. A tripulação do Perseverance se preparou para o que estava por vir. A frota Sarnak estava começando a se recuperar, seus sistemas voltando a ficar online. O breve momento de descanso acabou e a verdadeira luta estava prestes a começar. Drake cerrou os punhos, sua mente correndo com estratégias. Eles não poderiam vencer os Sarnak, mas talvez pudessem superá-los. Ele olhou para o mapa estelar exibido na ponte e uma ideia começou a se formar. Prepare-se para manobras evasivas, ordenou Drake. Estamos levando essa luta para o campo de asteroides. No campo de asteroides. O UES Perseverance desviou bruscamente para estibordo, seus motores forçando enquanto a nave mergulhava no denso campo de asteroides. Enormes pedaços de rocha, alguns do tamanho de pequenas luas, apareciam por todos os lados, as suas superfícies irregulares refletindo a luz fraca de uma estrela distante. Capitão, entrar no campo de asteroides nesta velocidade é extremamente arriscado, alertou o tenente Rafik Putel. O engenheiro-chefe, sua voz cheia de preocupação. Um movimento errado e poderíamos ser feitos em pedaços. Notável tenente, respondeu o capitão Drake, com os olhos fixos na extensão caótica à frente. Mas é a nossa melhor chance. As naves Sarnak são grandes demais para manobrar facilmente aqui. Se pudermos usar os asteroides a nosso favor, poderemos equilibrar as probabilidades. A frota Sarnak, implacável pelo terreno perigoso, seguiu em sua perseguição. Seus elegantes navios de guerra, embora poderosos, não foram projetados para combates tão próximos. À medida que as naves alienígenas entravam no campo de asteroides, foram forçadas a abrandar, com os seus pilotos a navegar cuidadosamente pela paisagem traiçoeira. O tenente Shen usou os asteroides como cobertura, ordenou Drake, atire apenas quando tiver um tiro certeiro. Precisamos economizar energia. Sim, capitão, reconheceu Shen, movendo as mãos habilmente pelo painel de controle. O Perseverance teceu através dos asteroides, entrando e saindo da cobertura enquanto evitava as naves Sarnak que o perseguiam. A primeira troca de tiros foi breve, mas intensa. O Sarnak lançou uma saraivada de raios de plasma, mas a Perseverança, usando os asteroides como escudos, conseguiu evitar o pior. Em troca, Shen disparou os canhões do navio, visando os flancos expostos do navio de guerra Sarnak mais próximo. Uma bala de canhão elétrico atingiu o alvo, atingindo a lateral de um cruzador Sarnak e causando uma pequena explosão. Não foi o suficiente para destruir o navio, mas foi um começo. Golpe direto, Shen relatou uma pitada de satisfação em sua voz. Os escudos deles estão aguentando, mas danificamos os propulsores de bombordo. Ótimo, disse Drake, com a mente disparada. Mantenha-os desequilibrados. Não podemos enfrentá-los de frente. Mas podemos fazê-los nos perseguir. Deixe-os mais fundo no campo. A tripulação trabalhou em tenso silêncio enquanto o jogo de gato e rato continuava. O Perseverance usou os asteroides a seu favor, entrando e saindo da cobertura enquanto atacava pachodes nas naves Sarnak.
As naves alienígenas maiores lutaram para acompanhar, sua capacidade de manobra foi dificultada pelo ambiente perigoso. À medida que se aventuravam mais profundamente no campo de asteroides, os perigos multiplicavam-se. Alguns dos asteroides eram altamente instáveis, as suas superfícies rachadas e crivadas de gases explosivos, uma falha de ignição e todo o campo poderia tornar-se um campo minado mortal. Capitão, estamos atingindo os limites da integridade do casco, alertou Patel, monitorando o estado do navio pela engenharia. O estresse destas manobras, combinado com os impactos dos asteroides, está a cobrar o seu preço. Não temos escolha, tenente. Drake respondeu, embora conhecesse muito bem os riscos, mas não vamos cair sem lutar. Só então, os sensores do Perseverance detectaram algo incomum. Um asteroide massivo, muito maior que os demais, com uma estranha composição metálica. Não era natural, era algum tipo de estrutura antiga, parcialmente enterrada na rocha. Capitão, estou pegando algo. Bod disse e sinalizou para Tessa Moore, sua voz tingida de curiosidade e alarme. Aquele asteroide à frente não é apenas um asteroide, emite uma fraca assinatura de energia e é diferente de tudo o que já vimos antes. Os olhos de Drake se estreitaram enquanto estudava as leituras. Fosse o que fosse, não fazia parte da missão original, mas poderia ser exatamente o que eles precisavam. Curso do altar em direção àquela estrutura, ele ordenou. Precisamos descobrir o que é isso e se pode nos ajudar a virar a maré. A Perseverança ajustou sua trajetória, dirigindo-se diretamente para a misteriosa estrutura. Os Sarnak, concentrados em sua presa, seguiram de perto. À medida que a nave humana se aproximava da estrutura, a fraca assinatura de energia tornou-se mais forte, ressoando com os sistemas da nave. Capitão, a estrutura está respondendo à nossa presença, relatou Moore, com a voz cheia de admiração. Está abrindo. Diante deles, uma seção do enorme asteroide se deslocou, revelando uma entrada oculta, um portal para o desconhecido. O coração de Drake batia forte em seu peito. Esta poderia ser a pausa de que precisavam ou poderia ser uma armadilha. Leve-nos para dentro, ele ordenou, com a voz calma apesar da tensão. Estamos prestes a descobrir o que realmente há aqui. A Perseverança se aventurou na escuridão da antiga estrutura, com a frota Sarnak se aproximando atrás deles. O que encontrariam lá dentro poderia mudar tudo ou encerrar a missão em desastre. Os segredos internos. À medida que o Perseverance do UE entrou na vasta câmara dentro do asteroide, a tripulação ficou impressionada com a visão diante deles. O interior do asteroide era oco, revelando uma enorme estrutura antiga suspensa no centro. Um artefato alienígena colossal que superou até mesmo a maior das estações espaciais da Terra. Linhas brilhantes de energia pulsavam ao longo da superfície do artefato, lançando uma luz misteriosa por toda a câmara. Símbolos estranhos, diferentes de qualquer linguagem conhecida, adornavam o exterior da estrutura, sugerindo seu propósito há muito esquecido. Capitão, este lugar é incrível, e a placa Tessa Moore sussurrou, com a voz cheia de admiração. As leituras de energia estão fora dos gráficos. Seja o que for, ainda está ativo. Depois de quem sabe quantos milênios? O Capitão Drake assentiu, igualmente hipnotizado pelo artefato. Está além de tudo que já encontramos antes, disse ele, com a voz firme. Apesar da situação. Mas não temos tempo para estudá-lo. Precisamos descobrir se isso pode nos ajudar contra os Sarnak. Como se em resposta às palavras de Drake, o artefato de repente emitiu um zumbido e os pulsos de energia ficaram mais intensos. A estrutura pareceu ganhar vida, reagindo à presença da nave humana. Capitão, o artefacto está a interagir com os nossos sistemas. Relatou o Tenente Putre, com as mãos voando sobre o console de engenharia. É como se estivesse nos escaneando. Nossos níveis de poder estão flutuando. Não, eles estão aumentando. Essa coisa está aumentando nossa produção de energia. A mente de Drake disparou quando ele percebeu as implicações. É algum tipo de tecnologia antiga, talvez até uma arma ou sistema de defesa. Precisamos descobrir como controlá-lo. Concordo, disse Peddle, seu voz tingida de excitação. Se conseguirmos aproveitar esse poder,
poderá ser suficiente para enfrentar a frota Sarnak. Enquanto a tripulação trabalhava febrilmente para interagir com o artefato, as naves Sarnak começaram a entrar na câmara, com suas armas apontadas para a Perseverança. As naves alienígenas hesitaram por um momento, claramente cautelosas com a estrutura antiga, mas rapidamente retomaram a perseguição. Capitão, os Sarnak estão se aproximando. A Tenente Shen avisou, com as mãos firmes nos controles de armas. Estamos em menor número e eles não vão esperar que descobramos isso. A mandíbula de Drake apertou. Eles precisavam de mais tempo, mas os Sarnak eram implacáveis. Shen, prepare-se para atacar, ele ordenou. Vamos segurá-los o máximo que pudermos. O Perseverance desencadeou uma saraivada de tiros de canhão elétrico, atingindo um dos navios Sarnak e forçando-o a desviar-se do curso. A frota alienígena respondeu na mesma moeda, seus raios de plasma iluminando a câmara enquanto martelavam os escudos da nave humana. Apesar do aumento de poder do artefato, os escudos da Perseverança ainda estavam sofrendo. A situação estava ficando terrível. Capitão, nosso tempo está acabando. Patel gritou acima do barulho da batalha. O artefacto está a ressoar nos nossos sistemas, mas não consigo estabelecer controle total. É como se estivesse esperando por alguma coisa. Algum tipo de comando ou sinal. Drake cerrou os punhos. Eles estavam tão perto, mas tão longe de desbloquear todo o potencial do artefato. Ele precisava pensar para encontrar a chave que mudaria a maré. De repente, uma ideia lhe ocorreu, algo que ele aprendeu em anos de estudo da história humana antiga. Muitas das maiores descobertas foram feitas por aqueles que ousaram dar um salto de fé. Tenente Patel, pode isolar a frequência de controle central do artefato? Drake perguntou, sua mente acelerada. Acho que sim, senhor, respondeu Patel, ajustando rapidamente os sensores da nave. Mas o que você está planejando? Envie um pulso através da nossa matriz de comunicação. Drake ordenou que transmitisse uma mensagem simples em todos os idiomas conhecidos, humanos e alienígenas. Algo universal, tipo, buscamos conhecimento. Patel hesitou apenas por um momento antes de concordar. Sim, capitão. Enviando o pulso agora. A Perseverança emitiu um pulso de energia focado, transmitindo a mensagem ao artefato. Por um momento, nada aconteceu. Então, toda a estrutura respondeu, seus pulsos de energia sincronizados com os sistemas da nave. Os símbolos alienígenas na superfície do artefato começaram a mudar, reorganizando-se em um padrão que os computadores da nave poderiam decifrar. As informações inundaram os sistemas do Perseverance, uma torrente de dados que sugeria o verdadeiro propósito do artefato. É uma arma. Patel respirou fundo, com os olhos arregalados de compreensão. Um antigo sistema de defesa projetado para repelir invasores. Mas é mais do que isso. É inteligente. É analisar a nossa situação, determinar a ameaça. O coração de Drake batia forte em seu peito. E qual é o seu veredicto? Antes que Patel pudesse responder, o artefato respondeu. Um feixe de energia pura sai da estrutura, atingindo a nave Sarnak do líder com extrema precisão. A nave alienígena foi instantaneamente vaporizada, reduzida a nada mais do que partículas de poeira. As naves Sarnak restantes lutaram para fugir, mas o artefato foi implacável. Uma por uma, as naves alienígenas foram alvejadas e destruídas. Sua tecnologia avançada não é páreo para o antigo poder do asteroide. Em questão de momentos, a frota Sarnak foi aniquilada, restando apenas a Perseverança e o artefato na câmara silenciosa. A tripulação ficou olhando em um silêncio atordoado enquanto o nível de energia do artefato se estabilizava, seu poder diminuindo lentamente. A ameaça imediata desapareceu, mas as implicações do que acabaram de testemunhar eram surpreendentes. Capitão, disse o alferes Moore calmamente, acabamos de descobrir algo muito além da nossa compreensão. Se esta tecnologia ainda existe por aí, o que mais poderia estar escondido na galáxia? Drake assentiu, sua mente já correndo com as possibilidades e os perigos. Sobrevivemos a este encontro, mas também despertamos de algo antigo. Precisamos reportar isso à frota e devolver esses dados à Terra.
Entendido, senhor, respondeu Patel, já trabalhando para garantir a informação. Mas precisamos ter cuidado. Não sabemos quem ou o que pode estar assistindo. Drake olhou para o artefato, uma sensação de desconforto tomando conta dele. Eles haviam vencido a batalha, mas a guerra estava longe de terminar. A galáxia era vasta e a humanidade tinha acabado de arranhar a superfície dos seus mistérios. Vamos sair daqui, ele finalmente ordenou. Temos muito trabalho pela frente. A perseverança da UEA ascendeu lentamente da câmara, deixando para trás a antiga estrutura. Ao emergirem do campo de asteroides, a tripulação não conseguiu afastar a sensação de que a sua descoberta estava apenas começando. Mas quaisquer que fossem os desafios que se avizinhassem, eles iriam enfrentá-los juntos, armados com o conhecimento de que, contra todas as probabilidades, a humanidade poderia prevalecer. Ecos do passado. À medida que a perseverança da UEA abandonava o campo de asteroides, a tripulação permaneceu em silêncio, o peso da sua descoberta pressionando-os. O poder do antigo artefato era inegável, mas também o era o mistério que cercava suas origens. O capitão Drake sabia que eles tinham que apresentar um relatório à Terra, mas também percebeu que eles haviam apenas arranhado a superfície de um enigma muito maior. Capitão, os dados do artefato estão armazenados com segurança em nossos sistemas. O tenente Patel relatou, mas há muita coisa que ainda não entendemos. O fluxo de dados é enorme, com séculos de informações, talvez até mais. Precisaremos de ajuda para analisá-lo. Envie um relatório preliminar ao comando da frota. Drake ordenou. Inclua um resumo do que encontramos, mas enfatize a necessidade de descrição. Não sabemos quem mais pode estar interessado nesta tecnologia. Quando Patel começou a redigir o relatório, a alferes Tessamore ergueu os olhos do console. Capitão, estamos captando um sinal. É fraco, mas definitivamente está lá. A testa de Drake franziu. Outro navio. Poderia o Sarnak ter reforços a caminho? Mas balançou a cabeça. Não, senhor, isso é diferente. É quase como um eco. O sinal vem do asteroide que acabamos de deixar. O pulso de Drake acelerou. Na tela. A tela principal ganhou vida, exibindo a silhueta distante do asteroide. À primeira vista, nada parecia faltar. Mas à medida que os sensores da nave focavam na fonte do sinal, a imagem mudou. Uma estrutura fantasmagórica translúcida começou a se materializar, uma versão etérea do artefato que acabavam de encontrar. Que diabos? A tenente Shen murmurou com os olhos arregalados de descrença. É um holograma, disse Patel. Sua voz estava cheia de admiração. Ou talvez algum tipo de projeção. É como se o artefato estivesse tentando nos mostrar algo. Concentre todos os sensores nessa projeção. Drake comandou. Quero saber tudo o que pudermos sobre isso. O scanner da nave varreu a projeção, capturando cada detalhe. A estrutura translúcida brilhou. E ao fazê-lo, os símbolos alienígenas na sua superfície começaram a mudar mais uma vez. Desta vez, porém, eles formaram um padrão reconhecível. Um mapa. Capitão, é um mapa estelar. Patel disse. Sua voz se encheu de excitação. Está nos mostrando locais em toda a galáxia. Alguns desses sistemas são familiares, mas outros. Eu nunca os vi antes. Drake estudou o mapa, com a mente acelerada. A projeção não era apenas uma exibição, era um guia. O artefato revelou a localização de outras estruturas antigas, talvez semelhantes àquela que acabaram de encontrar. Estes poderiam ser outros artefatos, disse Drake. Ou talvez algo ainda mais poderoso. Precisamos seguir este mapa. Senhor, não sabemos o que encontraremos nesses locais, advertiu Shen. Poderia ser perigoso. É um risco que teremos que correr. Drake respondeu, seu tom resoluto. Se esses artefatos estiverem conectados, precisamos entender sua finalidade. Vimos do que apenas um deles é capaz. Imagine o que poderia acontecer se alguém como Sarnak, colocasse as mãos nesta tecnologia. A tripulação concordou com a cabeça.
A gravidade da situação é clara para todos. Definiram-se procure o sistema mais próximo naquele mapa, ordenou Drake. Vamos caçar artefatos. O UES Perseverance alterou sua trajetória, afastando-se do asteroide em direção à primeira coordenada do mapa estelar. Ao deixarem o campo de asteroides para trás, a tripulação não pôde deixar de sentir uma sensação de antecipação. Eles estavam se aventurando em território desconhecido, perseguindo um mistério que poderia mudar o curso da história humana. Os dias se passaram enquanto a nave viajava pelas profundezas do espaço, a tensão entre a tripulação aumentando a cada hora que passava. O mapa os levou a uma parte remota da galáxia, longe de qualquer sistema estelar conhecido. Era uma região envolta em trevas, onde até as estrelas mais brilhantes pareciam desaparecer no vazio. Estamos nos aproximando da primeira coordenada. Capitã, relatou mais, com a voz firme apesar do desconforto que sentia. Os sensores estão captando algo. Está fraco, mas definitivamente há um objeto lá fora. Traga-nos mais perto, ordenou Drake, com os olhos fixos na tela. À medida que o Perseverance se aproximava do local, o objeto apareceu. Era outra estrutura enorme, flutuando silenciosamente no vazio. Ao contrário do artefacto dentro do asteroide, este estava mais intacto, a sua superfície brilhava com uma fraca luz dourada. Capitão, esta estrutura está ativa. Peddle disse, sua voz cheia de admiração. As leituras de energia são extraordinárias, semelhantes ao artefato que encontramos, mas ainda mais poderosas. Algum sinal de vida? Drake perguntou. Nenhuma assinatura biológica detectada. Mas respondeu. Mas há muita atividade eletromagnética. É como se a estrutura estivesse esperando. Drake considerou o próximo passo. O artefato os trouxe até aqui por um motivo, mas o perigo era inegável. Qualquer que fosse esta estrutura, ela possuía um poder que poderia remodelar a galáxia. Prepare um grupo de desembarque. Drake ordenou finalmente. Vamos investigar isso de perto. Mas proceda com cautela. Não sabemos com o que estamos lidando. Enquanto a tripulação se preparava para a missão, Drake não conseguia afastar a sensação de que estavam à beira de uma descoberta muito maior do que qualquer outra que haviam imaginado. As estruturas antigas eram mais do que apenas restos de uma civilização perdida. Eles eram a chave para um poder que poderia proteger ou destruir tudo o que lhes era caro. O grupo de desembarque, composto pelo Capitão Drake, o Tenente Shen, o Alferes Moore e um pequeno grupo de fuzileiros navais, embarcou no ônibus espacial do navio e seguiu em direção à estrutura. Quanto mais se aproximavam, mais intrincados se tornavam os detalhes do artefato. Foi uma obra-prima da engenharia alienígena. Sua superfície era adornada com os mesmos símbolos que haviam visto antes, mas muito mais complexos. O ônibus pousou em uma plataforma de pouso que se estendia da superfície da estrutura e a equipe desembarcou. Ao se aproximarem da entrada, as portas maciças se abriram silenciosamente, como se a própria estrutura os convidasse a entrar. Fique atento, advertiu Drake, com a mão na arma. Não sabemos o que há lá dentro. A equipe entrou cautelosamente na estrutura, seus passos ecoando nos vastos e vazios corredores. O interior era tão inspirador quanto o exterior. Paredes revestidas com mais símbolos alienígenas, iluminadas por uma suave luz dourada que parecia emanar do próprio ar. Este lugar é incrível. Moore sussurrou, sua voz cheia de admiração. É como um templo ou um centro de controle. Continue andando. Drake disse, embora não pudesse negar o sentimento de reverência que tomou conta dele. À medida que se aprofundavam na estrutura, chegaram a uma grande câmara no centro do artefato. No centro da sala havia uma enorme estrutura cristalina, pulsando com energia. Sua superfície mudava com símbolos alienígenas que pareciam fluir como um líquido. Capitão, é isso, disse Peddle pelas comunicações. Este é o núcleo do artefato. Se pudermos interagir com ele, poderemos desvendar seus segredos. Drake se aproximou do cristal, com o coração batendo forte no peito. Ele sabia que este era um momento crucial, que poderia determinar o destino de sua missão e, possivelmente, toda a galáxia.
Mas quando ele estendeu a mão para tocar o cristal, a câmara foi subitamente preenchida por um zumbido profundo e ressonante. A energia dentro da estrutura aumentou e os símbolos nas paredes começaram a brilhar mais intensamente. Capitão, algo está acontecendo. Shen gritou, com a mão na arma. Antes que Drake pudesse reagir, o cristal brilhou com uma luz ofuscante, envolvendo toda a câmara em uma torrente de energia. A equipe foi jogada para trás, seus sentidos sobrecarregados pela onda repentina. À medida que as luzes diminuíam, a equipe se viu deitada no chão da câmara, atordoada, mas desarmada. O cristal ainda pulsava com energia, mas algo estava diferente. Os símbolos em sua superfície haviam mudado, formando um padrão inconfundivelmente humano. Capitão, acho que está se comunicando conosco. Mor disse, sua voz tremendo de excitação. Drake olhou para o cristal, sua mente disparada. A antiga estrutura era mais do que apenas uma relíquia. Estava vivo e os reconheceu. Vamos descobrir o que isso tem a dizer. Drake disse, sua voz cheia de determinação. Enquanto se preparavam para interagir com o cristal, a tripulação do Perseverance da UEA sabia que estava à beira de uma revelação que poderia alterar o curso da história humana. Mas com o poder dos antigos na ponta dos dedos, eles também compreenderam a gravidade das suas ações. Nas profundezas do espaço, rodeados pelos ecos de um passado esquecido, eles estavam prestes a desbloquear um poder que poderia unir a galáxia ou destruí-la para sempre. Segredos dos antigos. A estrutura cristalina vibrava com energia, lançando um brilho etéreo pela câmara. O Capitão Drake e sua equipe, ainda se recuperando da repentina onda de poder, aproximaram-se cautelosamente do artefato mais uma vez. Os símbolos alienígenas reconfigurados em um padrão humano eram agora mais do que apenas símbolos. Eram uma mensagem, uma forma de comunicação que transcendia as barreiras da linguagem. Estão todos bem? Drake perguntou, olhando para sua equipe enquanto eles recuperavam a compostura. Todos os sistemas estão operacionais. A Tenente Shen relatou, com a voz firme apesar da tensão no ar. Seja o que for, não causou nenhum dano, pelo menos não para nós. Capitão, olhe isso e assine mais, com os olhos fixos na estrutura cristalina. Os símbolos estão mudando novamente. A equipe observou com admiração enquanto os símbolos no cristal mudavam mais uma vez, reorganizando-se em uma sequência inconfundivelmente matemática. Era como se o artefato estivesse falando diretamente com eles, usando a linguagem universal dos números para transmitir sua mensagem. Patel, você pode analisar isso? Drake perguntou pelas comunicações, sua voz tensa de antecipação. Estou cuidando disso, capitão. Pedro respondeu com perseverança. Parece uma série de coordenadas, mas são diferentes de tudo que já vi antes. Não são mapas estelares ou localizações planetárias. É mais como um projeto. Um plano para quê? Shen perguntou, estreitando os olhos enquanto estudava os símbolos brilhantes. A mente de Drake disparou enquanto considerava as possibilidades. O artefato era antigo, mas parecia responder à presença deles, revelando informações que estavam escondidas há milênios. Mas por quê? E qual era o propósito do projeto que lhes mostrava? Patel, sobreponha o projeto ao mapa estelar que obtivemos do primeiro artefato. Drake ordenou, vamos ver se há alguma correlação. Houve uma breve pausa enquanto Pavel fazia os cálculos. Capitão, acho que tenho algo. O projeto corresponde ao layout de vários sistemas estelares no mapa, mas é mais do que isso. É como uma chave, uma forma de desbloquear algo escondido nesses sistemas. Uma chave. Drake repetiu, sua curiosidade atingiu o auge. Escondido onde? Dentro da própria estrutura do espaço, Patel respondeu. Estas coordenadas apontam para locais específicos no espaço onde as leis da física podem comportar-se de forma diferente. Eles poderiam ser as portas de entrada para algum tipo de dimensão superior, ou talvez até mesmo para uma rede de tecnologias antigas. As implicações às descobertas de Patel foram surpreendentes. Se estes artefactos fizessem de facto parte de uma rede maior, então a humanidade estaria à beira de um avanço tecnológico diferente de qualquer outro na história. Mas com tal poder veio um grande perigo.
Capitão, precisamos ter cuidado, alertou Shen. Não temos ideia com o que estamos lidando. Esta tecnologia está além de tudo que já encontramos. Drake assentiu, seus pensamentos alinhados com as preocupações de Shen. Os artefatos eram claramente poderosos, mas também imprevisíveis. O menor erro de cálculo poderia ter consequências catastróficas, não apenas para eles, mas para toda a galáxia. Concordo, disse Drake, mas não podemos voltar atrás agora. Chegamos longe demais e precisamos ver isso até o fim. Patel traça um curso para o conjunto de coordenadas mais próximo na planta. Vamos investigar essas anomalias. Capitão, respondeu Patel, sua voz cheia de entusiasmo. Enquanto o grupo de desembarque se preparava para retornar ao Perseverance, a estrutura cristalina pulsou com uma explosão final de luz. Os símbolos em sua superfície mudaram uma última vez, formando um padrão que lembrava um mapa. Um mapa não apenas das estrelas, mas de algo muito mais profundo. Capitão, acho que o artefato está tentando nos mostrar o caminho. Mas disse, sua voz cheia de admiração. É como se estivesse nos guiando para alguma coisa. Drake olhou para o mapa, uma sensação de destino tomando conta dele. Os artefatos eram mais do que apenas relíquias de um passado esquecido. Eles eram faróis, conduzindo-os a uma revelação que poderia mudar o curso da história. Mas enquanto voltavam ao Perseverance e se preparavam para partir para o primeiro conjunto de coordenadas, Drake não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. A tecnologia antiga era poderosa, mas também enigmática. Seu verdadeiro propósito ainda está envolto em mistério. O Perseverance deixou a antiga estrutura para trás, seus motores zumbindo enquanto se movia em direção à primeira anomalia no mapa. A viagem foi longa e repleta de tensão, e a tripulação estava perfeitamente consciente do que estava em jogo. À medida que se aproximavam das coordenadas, o espaço ao seu redor começou a mudar. As estrelas pareciam deformar-se, curvar-se e torcer-se, como se a própria estrutura da realidade estivesse sendo manipulada. Capitão, estamos entrando no campo da anomalia, relatou Patel. As leituras estão fora da escala, isso é diferente de tudo que já vimos antes. Leve-nos lentamente, ordenou Drake, com os olhos fixos na tela. A nave avançou, seus sensores lutando para entender os fenômenos bizarros que os cercavam. O próprio espaço parecia ondular e pulsar como se estivessem se movendo através de uma entidade viva. E então, sem aviso, o Perseverance foi envolvido por uma luz ofuscante. Por um momento, tudo foi um caos. Os sistemas da nave piscaram, os alarmes soaram e a tripulação lutou para manter o controle. Mas tão rapidamente como começou, as luzes diminuíram, deixando-os num lugar que desafiava a compreensão. Capitão, onde estamos? Shen perguntou, sua voz tremendo de descrença. Drake olhou para a tela, com o coração batendo forte. Eles não estavam mais no vazio familiar do espaço. Em vez disso, estavam rodeados por uma vasta extensão iridescente, repleta de padrões brilhantes e cores em cascata. Era um reino que parecia existir fora do espaço normal, um lugar onde as leis da física haviam sido reescritas. Estamos dentro da anomalia, disse Drake, sua voz quase um sussurro. Era para isso que o artefato estava nos levando. Enquanto a tripulação tentava processar as outras paisagens ao seu redor, os sensores da nave detectaram algo ainda mais surpreendente, uma estrutura flutuando no meio da anomalia. Seu design é ainda mais avançado e enigmático do que os artefatos que encontraram. Capitão, essa estrutura é diferente de tudo que eu já vi. Peddle disse, sua voz cheia de admiração. É enorme e emite energia numa escala que supera tudo que encontramos. Drake sentiu uma mistura de medo e excitação. Era isso, o ápice de sua jornada, o coração da antiga rede que estava escondida por eras. Mas à medida que se aproximavam da estrutura, um novo sinal apareceu nos seus sensores. Capitão, não estamos sozinhos. Moore disse, sua voz tensa. Estou captando várias naves em rota de interceptação. Lá, seu Sarnak. A mandíbula de Drake apertou. Os Sarnak os encontraram, atraídos pelos mesmos sinais que levaram o Perseverance a este lugar.
As apostas tinham acabado de aumentar e os segredos antigos que estavam prestes a descobrir poderiam facilmente cair em mãos erradas. Estações de batalha. Drake ordenou: não podemos deixar o Sarnak levar esta tecnologia. Prepare-se para se envolver. À medida que a tripulação avançava para suas posições, o Perseverance entrou em modo de combate. Suas armas preparadas e prontas. As naves Sarnak se aproximaram. Suas intenções são claras. Eles queriam o poder dos antigos para si. O cenário estava montado para um confronto que determinaria o destino da galáxia. O Perseverance e sua tripulação estavam à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo, mas primeiro teriam que sobreviver à batalha que estava por vir. O confronto final. A Perseverance avançou. Seus motores estavam em chamas enquanto manobrava para interceptar as naves Sarnak. O capitão Drake estava no comando. Seus olhos se fixaram na tela onde as naves inimigas se aproximavam. Suas formas elegantes cortando a extensão cintilante da anomalia. Todos, preparem-se para o combate. Drake comandou, sua voz ecoando pelo navio. Patel, desvie a energia para os escudos. Shen, prepare-se para atirar ao meu sinal. Os navios Sarnak não perderam tempo em abrir fogo enquanto se aproximavam. Raios de energia percorreram o vazio, atingindo os escudos do Perseverance com uma força que sacudiu toda a nave. Escudos mantidos em 80%. Paddle relatou, suas mãos voando sobre os controles. Mas não podemos aguentar golpes assim para sempre. Não precisaremos fazer isso, respondeu Drake, com a voz firme. Shen, mire no conjunto de armas da nave líder e dispare. Os canhões avançados do Perseverance ganharam vida, liberando uma barragem de energia que avançou em direção à nave líder Sarnak. Os escudos dos navios inimigos brilharam ao absorver o impacto, mas o poder de fogo concentrado do Perseverance rapidamente os dominou. Com uma explosão brilhante, o conjunto de armas da nave Sarnak foi destruído, deixando-a vulnerável. Golpe direto. Shen gritou, seus olhos brilhando com determinação. Suas armas estão abaixadas. Excelente. Patel, mantenha-nos entre o Sarnak e a estrutura. Não podemos deixá-los chegar mais perto. Drake ordenou, sua mente correndo enquanto ele traçava estratégias para o próximo movimento. A batalha se intensificou à medida que as naves Sarnak restantes se aproximavam, com suas armas em punho. O Perseverance avançou durante o ataque, com sua tripulação trabalhando em perfeita harmonia para superar seus adversários. Mas os Sarnak eram implacáveis, e seu desejo pela tecnologia antiga os levou a assumir riscos maiores. Capitão, mais 2 navios estão partindo e rumando para a estrutura. Mais avisada, seus dedos voando pela tela tática. O coração de Drake bateu forte quando ele percebeu o perigo. Se os Sarnak alcançassem a estrutura, eles poderiam desvendar seus segredos antes que o Perseverance tivesse a chance de decifrá-los. As consequências podem ser catastróficas. Não podemos deixá-los violar as defesas da estrutura. Drake disse, sua voz sombria. Shen, concentre todo o fogo nessas naves. Tire-os. Os canhões do Perseverance guerrearam mais uma vez, enviando fluxos de energia em direção às naves Sarnak que avançavam. Os escudos do primeiro navio tremularam sob o ataque, mas o segundo conseguiu passar despercebido, indo direto para a antiga estrutura. Um foi enviado, mas o outro ainda está em curso. Shen relatou, com frustração em sua voz. A mente de Drake disparou enquanto ele considerava suas opções. A estrutura era antiga e provavelmente tinha suas próprias defesas, mas eles não podiam confiar apenas nisso. Se os Sarnak a violassem, não havia como saber o que poderiam desencadear. Prepare o Quantum Lancer, ordenou Drake, com a voz firme. Não podemos nos dar ao luxo de perder. O Quantum Lancer, uma arma poderosa que combinava uma tecnologia alienígena e aero-as na manga do Perseverance. Foi uma jogada arriscada, mas com os Sarnak se aproximando, era a melhor chance de detê-los. Lancer quântico atacando, relatou Paddle, com a voz tensa. Alvo bloqueado na nave que se aproxima. Drake observou o retículo de mira centrado na nave Sarnak,
Os níveis de energia do Quantum Lancer subindo rapidamente. O navio estava perigosamente perto da estrutura agora, os motores acesos enquanto se preparava para atracar. Fogo! Drake comandou. O Quantum Lancer liberou um brilhante feixe de energia, cortando o vazio com extrema precisão. O feixe atingiu a nave Sarnak assim que atingiu a estrutura, rasgando seu casco e incendiando seu núcleo. A explosão resultante foi ofuscante, enviando ondas de choque pela anomalia. Alvo destruído. Shen confirmou, sua voz cheia de alívio. A estrutura está segura, por enquanto. Drake permitiu-se um breve momento de satisfação, mas a batalha estava longe de terminar. Os navios Sarnak restantes se reagruparam, suas armas ainda apontadas para o Perseverance. O inimigo estava desesperado, o seu desejo pela tecnologia antiga, levando-os a lutar com ferocidade renovada. Capitão, os Sarnak não vão desistir. Moore disse, sua voz cheia de preocupação. Eles estão se reagrupando para outro ataque. A mente de Drake disparou enquanto ele considerava suas opções. O Perseverance se manteve firme até agora, mas eles não poderiam continuar assim indefinidamente. A anomalia estava afetando seus sistemas e os Sarnak eram implacáveis. Precisamos acabar com isso agora. Drake disse, determinação endurecendo sua voz. Patel, existe alguma maneira de usarmos a anomalia contra eles? Patel hesitou por um momento, sua mente acelerada enquanto analisava os dados. Pode haver uma maneira, capitão. A energia da anomalia é incrivelmente instável. Se conseguirmos interrompê-lo na frequência certa, poderá causar um enorme ciclo de feedback que desativaria as naves Sarnak. Mas também nos incapacitaria. Shen apontou, estreitando os olhos. É verdade, admitiu Patel, mas se acertarmos o tempo, poderemos usar a energia da anomalia para criar um campo de distorção temporário que nos protegerá o tempo suficiente para escaparmos. Drake considerou o plano. Foi arriscado. Mais do que arriscado, era absolutamente perigoso. Mas com o Sarnak se aproximando e sem outras opções na mesa, foi a melhor chance deles. Faça isso, Drake ordenou. Prepare-se para interromper a anomalia. Shen, esteja pronto para ativar o campo de distorção ao meu sinal. Os dedos de Patel voaram pelos controles enquanto ele iniciava a sequência. Os sistemas do Perseverance zumbiam com energia enquanto a nave se preparava para aproveitar o poder da anomalia. Sequência de interrupção iniciada. Patel relatou. Os níveis de energia da anomalia estão disparando. Shen acionou o campo de distorção. Agora, Drake comandou. O casco do Perseverance brilhou quando o campo de distorção envolveu a nave, criando uma barreira protetora contra a energia caótica da anomalia. Ao mesmo tempo, a própria anomalia começou a pulsar e a ondular sua energia, espiralando fora de controle. As naves Sarnak apanhadas no meio da perturbação foram esmagadas pelo súbito aumento de energia. Seus sistemas foram sobrecarregados, seus escudos falharam e, um por um, foram consumidos pela energia violenta da anomalia. Estamos claros. Shen relatou, sua voz cheia de uma mistura de alívio e espanto. As naves Sarnak caíram. Drake soltou um suspiro que não percebeu que estava aprendendo. O Perseverance sobreviveu, mas por pouco. A batalha acabou, mas o custo foi alto. Os sistemas da nave foram danificados. A tripulação estava exausta e a anomalia ainda pulsava com uma energia perigosa. Patel, tire-nos da anomalia, ordenou Drake. Precisamos nos reagrupar e avaliar a situação. Sim, capitão. Paddle respondeu, com a mão firme, enquanto guiava a nave para longe da anomalia. À medida que o Perseverance se afastava da influência da anomalia, os padrões cintilantes da anomalia desvaneciam, deixando-os de volta ao vazio familiar do espaço. A antiga estrutura, agora livre do Sar ameaça nua, pairava à distância, seus segredos ainda escondidos, mas agora ao seu alcance. Capitão, a estrutura está segura, relatou Mor. Os Sarnak desapareceram e temos algum tempo para pensar no próximo passo. Drake assentiu, sua mente já voltada para as possibilidades. A batalha estava vencida, mas a guerra estava longe de terminar.
A tecnologia antiga que descobriram era mais poderosa do que qualquer coisa que a humanidade alguma vez tivesse encontrado, e era agora sua responsabilidade garantir que fosse utilizada com sabedoria. Vamos começar a analisar a estrutura, disse Drake, com a voz cheia de determinação. Chegamos longe demais para voltar atrás agora. Esta tecnologia pode ser a chave para tudo, mas apenas se primeiro desvendarmos os seus segredos. A tripulação começou a trabalhar, esquecendo o cansaço enquanto iniciavam um meticuloso processo de decifrar os mistérios da estrutura. Os Sarnak poderiam ter sido derrotados, mas o verdadeiro desafio estava por vir. Enquanto os sensores do Perseverance sondavam a estrutura, Drake não conseguia afastar a sensação de que isso era apenas o começo. A galáxia era vasta e a tecnologia antiga que descobriram era apenas um vislumbre do poder que estava escondido entre as estrelas. Mas quaisquer que fossem os desafios que tinham pela frente, o Capitão Drake e a sua tripulação estavam prontos para enfrentá-los. A humanidade provou a sua força, a sua resiliência e a sua determinação. E com o conhecimento que estavam prestes a descobrir, eles estariam prontos para o que quer que a galáxia lançasse sobre eles. A peça final do quebra-cabeça estava ao seu alcance, e o futuro da humanidade e da galáxia estava em jogo.